Organizar o ambiente de trabalho não é apenas uma questão de produtividade. É uma medida diretamente ligada à saúde dos trabalhadores. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em 2024, quase 500 mil de afastamentos foram registrados, o maior número em pelo menos 10 anos. A situação mais alarmante envolve os transtornos mentais, que atingiram um patamar incapacitante nunca antes visto. Foram 472 mil licenças médicas por motivos psicológicos, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. É sobre esse assunto que vamos conhecer em mais uma reportagem do quadro A Depressão Tem Cura. A depressão, ela existe no ambiente de trabalho e nós precisamos falar sobre isso. É um dado muito grande, porque esse dado é baseado só nas pessoas que estão registradas. Imagine, então, as outras pessoas que trabalham no mundo informal. Então, a gente pode dizer que esse dado é um dado muito grande. Então, assim, no ano de 2024, aumentou 68% comparado com o ano de 2023, os casos de afastamento, de depressão e ansiedade no mundo do trabalho. E o que pode causar essa doença? Então, assim, primeiro, o que pode causar são liderança tóxica, quando aquele líder só cobra, metas exacerbadas e o líder só cobra, não dá treinamento, não auxilia o colaborador para fazer, um clima organizacional tóxico, falta de reconhecimento, assédio moral, né? Gritos, desdenhos. Eu tenho 2 pessoas que trabalham na mesma função, nenhum é líder, mas um é sempre convidado para reunião e o outro não. Então, tudo isso vai enfraquecendo emocionalmente e profissionalmente a questão do assédio moral, e a gente também tem a questão do assédio sexual. Então, a gente precisa, como as minhas colegas já passaram por aqui e já falaram, a questão do que é uma tristeza profunda e o que é uma depressão. Eu penso que os líderes, os empresários, os donos das empresas, eles precisam passar também por uma formação, porque antigamente era totalmente diferente, né? Era frescura, a pessoa estava triste ali, ou vinha até com depressão, mas ela não tinha coragem de falar. A depressão afeta diretamente a capacidade de concentração, produtividade, motivação e relações interpessoais. Muitas vezes o trabalhador continua comparecendo à empresa, mas sem condições emocionais de desempenhar suas funções. E aí nós temos também que distinguir o burnout da depressão. O burnout ela é uma exaustão para o mundo do trabalho. Então, às vezes, a pessoa está triste, ela não está produzindo, ela está com atrasos, ela está com falta, ela não produz mais, ela não dá mais risada, ela está mais calada. Aí acaba indo ao médico e o médico faz o diagnóstico como depressão, que na verdade não é depressão. Na verdade, ela tá numa crise, na síndrome de burnout que nós chamamos, né? Que na sexta-feira, quando acaba o expediente, aquilo alivia. Especialistas em saúde reforçam que prevenir a depressão e a síndrome de burnout no ambiente de trabalho é possível e, mais do que isso, é necessário. O líder, ele precisa olhar para os seus colaboradores. Não é quando o colaborador chega na tua sala e tu tá ali no computador e fala assim, pode falar, eu tô escutando. Não, desliga esse computador, olha nos olhos da pessoa, porque às vezes essa pessoa tá passando por uma depressão e ela não tem coragem de falar em casa, porque às vezes geralmente pode ser os homens têm mais dificuldade, né, de pedir ajuda, de ir ao médico. Então assim, às vezes com o líder ou o líder, com a liderança na empresa, ele consegue se abrir e essa pessoa, ela precisa olhar para os seus colaboradores. Então a gente fala assim que gerir pessoas, que a liderança é gerir pessoas, cuidar de pessoas para que as pessoas cuidem da operação.
Esse é o papel do liderado, do líder, né? Olhar nos olhos do seu liderado e perceber que há vários dias aquela pessoa não está bem, chamar para uma conversa franca, sozinho, sem tempo. Ai, fala logo que eu tenho coisa para fazer. Não, olha nos olhos, tenha paciência. Esse é o papel do líder, o papel do dono da empresa, as empresas pequenas, dos gestores. Um dado não é meu, é da Organização Mundial da Saúde, que diz que até 2030, metade da população que está trabalhando vai ser afastada do trabalho por depressão. E dizer que a depressão tem cura, não tenha medo de procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é sinal que você é uma pessoa forte e não uma pessoa fraca.